Olá, meus unicórnios conspiradores! Bem-vindos a mais um vídeo de quarentena. E dessa vez a gente vai falar de uma das teorias da conspiração mais pedidas nesse canal: a morte de Michael Jackson. Pra você que não tá familiarizado em como Michael Jackson morreu, ele faleceu no dia 25 de julho de 2009 de parada cardiovascular causada por uma dose altíssima de Propofol, que é um anestésico muito forte. A história oficial que a gente sabe é que o Michael Jackson estava muito ansioso naquele dia, porque ele precisava ensaiar no dia seguinte para sua turnê This Is It e ele não conseguia dormir. Depois de administrar vários remédios mais fracos para tentar fazer com que o Michael caísse no sono, o seu médico, o Dr. Conrad Murray, deu uma dose de Propofol pro Michael. Depois que ele percebeu que o Michael não estava respirando, ele ligou para emergência, só que já era tarde demais. O Conrad Murray foi condenado a 4 anos de prisão. Desses ele ficou preso por 2 anos, depois ele foi solto. Isso foi porque o sistema carcerário de Los Angeles é muito lotado, então dependendo do seu crime, da gravidade, do seu comportamento na prisão, você pode ser solto antes. E ele também perdeu a sua licença médica. Durante o julgamento, o Murray tentou alegar que o Michael teria injetado mais Propofol nele mesmo depois que ele saiu do quarto. Só que, segundo a acusação, isso seria impossível porque o Propofol é um anestésico usado para cirurgias, então assim que ele entra na sua corrente sanguínea, se apagou como uma lâmpada. Então não teria como o Michael injetar mais Propofol nele mesmo depois dele já ter tomado uma dose de Propofol. E além de tudo isso, o Propofol não é indicado para insônia, então o Dr. Murray foi condenado pelo crime de homicídio. Mas a morte do Michael foi uma coisa que levantou muitas suspeitas. E existem 2 teorias da conspiração muito importantes pra gente falar. A primeira é de que Michael nunca morreu. Michael estaria vivo. Sim, isso mesmo. Vivíssimo. Estilo Elvis, que inclusive ele gostava muito de Elvis, então ele poderia até ter se inspirado nessa história. Por que é que ele teria motivos pra fingir que ele morreu? Bom, todo mundo sabe que ele tinha um histórico familiar muito difícil, uma infância que foi muito difícil, isso traz traumas pra vida inteira. Na época, ele também estava sofrendo acusações de pedofilia, que é um crime muito grave e que mexeu muito com a imagem do Michael. Ele também tinha uma dívida de 500 milhões. Que inclusive era um dos motivos dele estar ensaiando para começar uma outra turnê, a This Is It, que era para conseguir tentar pagar essa dívida. Só que era uma dívida muito alta e todo mundo sabe que um artista fica muito lucrativo depois de morto. Então essa teoria da conspiração diz que Michael teria forjado sua própria morte para conseguir mais lucro com venda de álbuns, streamings de música, além de ficar livre para viver a vida dele, já que ele era perseguido por paparazzis, era acusado de crimes, tinha uma vida pessoal muito conturbada, e aquilo seria uma liberdade pra ele. E vamos colocar um parênteses aqui muito importante: pseudocídio não é crime nos Estados Unidos. Pseudocídio é quando você finge a sua própria morte. O Bill Carter, que é o porta-voz do FBI, falou que o pseudocídio não é um crime uma vez que, abre aspas, ele não tem conhecimento de nenhuma lei federal que se aplique a qualquer pessoa que finja a sua própria morte. Ou seja, você pode fingir que você morreu sem grandes consequências. Agora vamos para as provas que suportam essa teoria. Em primeiro lugar, o Michael tinha várias câmeras de segurança espalhadas pela casa dele, como toda celebridade deve ter, provavelmente. Só que as gravações daquele dia desapareceram. O sistema de segurança, ele regravava sempre por cima as últimas 24 horas. O departamento de polícia de Los Angeles só copiou 4 minutos daquele dia, que era quando mostrava mais ou menos a hora que Michael chegou, que era por volta de meia-noite. O vídeo ali do momento em que tudo aconteceu nunca apareceu. O resgate também foi uma coisa que muita gente achou bem estranho. Pra eles conversa que a ambulância não ligou a sirene, que é o que normalmente é feito em casos graves, onde você tem que chegar rápido no hospital. Inclusive, quando eu abri o joelho que eu caí de moto, eles ligaram a ambulância e nem era tão grave assim. E uma coisa que foi bem esquisita é que a equipe médica queria declarar o Michael morto já na casa dele. Só que pra você declarar alguém morto, um médico precisa assinar a certidão de óbito. Ninguém quis assinar essa certidão. O próprio médico do Michael poderia ter assinado se ele quisesse, já que ele era médico, e ele insistiu para que o Michael fosse levado para o hospital de qualquer forma. O funeral também foi uma coisa que foi bem esquisita. Para início de conversa, o caixão estava fechado. Uma pessoa que tem uma parada cardiovascular não precisa de um caixão fechado, porque o corpo continua intacto, né? Só que eles disseram que no processo de tentar reanimar o Michael, eles acabaram fazendo feridas no rosto dele que fizessem com que o velório tivesse que ser um caixão fechado. Só que o que muita gente sugere é que na verdade não tinha nem corpo nenhum naquele caixão. Inclusive o corpo também é um negócio assim meio esquisito, porque entre a morte do Michael e o funeral, que foi no dia
3 de setembro, ninguém sabe onde ficou o corpo. E o funeral em si teve uma vibe meio estranha. A família dele parecia estar meio fria, não foi um velório com muita emoção. E vários amigos do Michael famosos não atenderam ao velório. E a gente também precisa falar sobre Conrad Murray, que é o médico que foi condenado pela morte do Michael. Porque essa parte aqui é bem esquisita. Pra eles conversa que esse médico só trabalhava com o Michael há 11 dias. No mínimo suspeito. E, olha só, convenientemente, horas antes da morte do Michael, o médico tinha feito uma série de exames que o seguro pedia pra garantir que o dinheiro do seguro de vida do Michael seria pago pra família dele caso ele morresse. E os resultados disseram que ele tava ótimo, nota 10. Isso tudo horas antes dele realmente falecer. Então, assim, é um médico muito suspeito e dizem que ele apareceu, assim, meio do nada, sabe? O Michael era uma pessoa super famosa e influente, tinha acesso aos melhores médicos de Los Angeles, mas esse cara foi um cara que apareceu meio do nada, assim, sabe? Na história. Alguns fãs também acharam bem estranho que na certidão de óbito do Michael, o nome dele tá escrito diferente da maioria dos outros lugares. O Michael era conhecido como Michael Joe Jackson, só que na certidão de óbito tá escrito como Michael Joseph Jackson. Além disso, depois que o Michael morreu, muita gente começou a dizer que tava vendo o Michael por aí. Existe inclusive um site dedicado só a postar sobre aparições do Michael em lugares por aí. Inclusive, é de conhecimento geral que quando o Michael tava vivo, ele gostava muito de sair por aí disfarçado e viver um pouco, né? Então muita gente acha que ele tá saindo por aí disfarçado. Inclusive tem alguns vídeos estranhos onde a pessoa começa a gravar a pessoa e grita Michael Jackson, e a pessoa sai correndo. Coisas assim, esquisitas. Tem gente que acredita que ele foi disfarçado pro casamento da família dele. Inclusive, tem uma foto da Paris Jackson, a filha dele, onde a galera colocou no Photoshop, aumentou a luz, aumentou a saturação, fez uns bagulho lá em Paranauê. E dizem que conseguem ver o Michael Jackson ali numa pessoa que tá atrás, no banco de trás. Também teve um episódio muito esquisito em 2017 do ex-estilista do Michael, que é o Steve Earhart. Talvez, nunca vou saber pronunciar isso, que fez o seguinte post no Twitter dele. Vocês ouviram aqui primeiro. Em alguns meses, ou no máximo no final do ano, vocês vão receber algumas notícias muito boas. Nem a família sabe, mas eu sei. E aí depois ele colocou ali uma foto de um cara com um vestido com um short parecido do Michael, assim, dizendo em um estúdio em algum lugar do mundo. Só que assim, esse foi em 2017, né? Já passaram vários meses, já passou o final de 2017, já passou várias coisas e nada. Tem gente até que fala do nome dos álbuns que saíram depois da morte do Michael. Em 2009 saiu This Is It, em 2010 saiu o Michael, em 2011 saiu Immortal e em 2014 o XK. Se você lê eles todos, fica, é isso, Michael Imortal escapa. O que talvez fosse um sinal dizendo que o Michael escapou? Será? Particularmente eu acho essas teorias de que as pessoas não morreram e estão por aí se escondendo meio doidas, mas existe uma segunda teoria sobre a morte dele. Essa teoria, na minha visão, é um pouco mais interessante, talvez. É uma teoria de que a morte do Michael não teria sido um acidente, mas sim um assassinato. A própria irmã do Michael, a LaToya, disse em 2011, abre aspas, não foi apenas uma pessoa envolvida, foram várias pessoas envolvidas. Foi uma conspiração. E ela acredita que o médico teria sido um bode expiatório. A Paris Jackson, a filha do Michael, disse para Rolling Stone em 2017 que o Michael sabia que ele ia ser morto. Ela disse, abre aspas, porque é óbvio, tudo aponta para isso. Parece uma teoria da conspiração e parece besteira. Mas todos os fãs reais e todo mundo da família sabe disso. Foi uma armação, foi mentira. Ele dava dicas sobre pessoas estarem querendo pegá-lo. E, em um momento, ele falava tipo, eles vão me matar um dia. E por que é que alguém iria querer o Michael morto? Isso teria sido uma briga pelos direitos das suas músicas e também porque ele tinha comprado os direitos das músicas do Beatles, que valem uma fortuna. Então seria uma briga por esses direitos dessas músicas. Inclusive nas palavras do Michael, abre aspas, as gravadoras realmente conspiram contra seus artistas. Eles roubam, eles trapaceiam, eles fazem tudo o que podem, fecha aspas. E não era só a Sony que tinha briga com o Michael. A produtora da turnê This Is It também estava pressionando muito o Michael. Prince, o filho do Michael, contou no tribunal que o pai sempre chorava muito quando ele atendia ligações dos produtores e falou, abre aspas,
Ele chorava às vezes. Ele dizia, eles vão me matar, afirmou. Então basicamente a família toda do Michael acredita que ele tenha sido assassinado, que não foi um acidente e que foi tudo uma grande conspiração para acabar com ele. Mas e aí? O que é que você acredita? Você acha que o Michael fingiu a própria morte? Você acha que o Michael pode ter sido assassinado? Ou você acha que... não, na verdade foi só um acidente mesmo? Deixa aqui nos comentários, não se esquece de curtir o vídeo se você gostou. Se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!